E aí pessoal, estamos aqui com a nossa nova aula e hoje a gente vai falar sobre a transmissão de movimentos em uma bicicleta. Em outras palavras, a gente vai explicar aqui como é que a bicicleta faz para poder nos levar de um lugar para outro de uma forma mais fácil do que seria se a gente fosse andando. Em outras palavras, como é que a bicicleta multiplica a nossa velocidade, o que a gente coloca aqui na coroa, né, consegue tornar uma velocidade maior quando a gente está de bicicleta. Então, como é que ela faz isso? De acordo com o que a gente estudou nos assuntos de movimento circular uniforme. Ok? Então, antes da gente começar, vamos revisar um pouco aqui as partes da bicicleta, né? Então, em primeiro lugar, essa parte aqui, a coroa, quando a gente pedala, a gente imprime a nossa velocidade aí, inicialmente na coroa, ok? Está conectado aqui pelo raio, então a gente vai fazer a coroa girar de acordo com o que a gente também estiver pedalando aí. Logo após, a gente também tem que lembrar da catraca. Vamos imaginar uma catraca simples aqui que fica conectado aqui na roda traseira e também fica conectado com a coroa por meio da corrente, né? Ou corda, de acordo com como você quiser chamar. Essa corda vai ser responsável por transmitir o movimento lá da coroa para a catraca. E, por outro lado, a catraca vai transmitir o movimento para a roda traseira. E a roda traseira vai empurrar você, a bicicleta, a roda dianteira vai empurrar todo mundo para poder se deslocar. Então a gente vai entender como é que acontece que a velocidade que a gente coloca na nossa própria perna aqui na hora de pedalar acaba ficando muito maior, porque é vantajoso sim, né, andar de bicicleta. Então qual é a mágica, já que nós não estamos vendo nada aqui super tecnológico, vamos ver o que acontece. Muito bem, né? Antes da gente começar, vamos revisar aqui duas equações que a gente percebeu, a gente derivou, né, na nossa última aula. A primeira fala da velocidade linear, que é esse V, que ela é igual à velocidade angular, que é o ômega, vezes o raio do círculo, do movimento circular que a gente estiver tratando. A segunda é a mesma equação, porém agora está em função da velocidade angular, que está dizendo que é igual à velocidade linear, dividido pelo raio. Então, como é que nós vamos entender essas duas equações, né? Vamos entender aqui, ó, a primeira equação. Podemos dizer assim, para uma mesma velocidade linear. Então, imagine que essa velocidade linear aqui, que essa velocidade linear, ela não muda, é a mesma. Então, para uma mesma velocidade linear, se a gente estiver mantendo ela fixa, constante, a velocidade angular é inversamente proporcional ao raio. O que é que isso quer dizer? Que se eu tiver uma velocidade qualquer, constante, que não mude, a velocidade angular e o raio são inversamente proporcionais. Se um aumentar, o outro vai ter que cair. Então, para uma velocidade x que eu tenho, se aumentar a minha velocidade angular, o raio vai ser consequentemente menor. E se aumentar o raio, a velocidade angular vai ser consequentemente menor. Ok? Agora vamos interpretar a segunda equação. Diz assim, para uma mesma velocidade angular, a velocidade linear é diretamente proporcional ao raio. Então, veja só, suponha que eu fixe a velocidade angular agora. Lembra que a gente viu que é angular e linear, né? A linear é aquela que é a quantidade de metros, literalmente, que o corpo em movimento circular percorre. Enquanto que a velocidade angular fala sobre a volta, né? Qual é o ângulo que ele fez daquele círculo? Será que fez um círculo completo, metade de um círculo? É basicamente isso. Então, se eu tiver a velocidade angular fixa, o que é que eu posso dizer? Que a velocidade linear é proporcional ao raio, ou seja, se aumenta, quanto maior o raio, maior vai ser a velocidade linear. Ok? Vamos agora, com isso em mente, analisar o que acontece numa bicicleta. No primeiro caso aqui, nós temos duas circunferências, né, que tem o raio 1, raio 2, estão conectados por essas linhas, e aqui eu estou tentando representar o sistema da coroa e a catraca. Então, essa roda maior aqui seria a coroa, e a roda menor seria a catraca. Perceba que a coroa tem um raio maior do que o raio da catraca, né? Isso significa o quê? Que a velocidade angular vai variar. Porém, observe que eles estão conectados pela sua periferia. A corrente conecta a periferia, que é essa área aqui, ó, do círculo, uma da outra. Isso que a corrente conecta. Isso significa que a velocidade linear deles vai ser a mesma. Mas o que é que isso nos diz? Vamos lá ver o que é que isso nos diz. Ó. Em primeiro lugar, a gente sabe que a velocidade linear é igual ao produto da angular vezes o raio. E eu sei que a velocidade linear da coroa é igual à velocidade linear da catraca. Isso a gente aprendeu, é bem simples, né? O que é que isso nos diz então? Significa que a velocidade angular da coroa multiplicado pelo seu raio vai ser igual à velocidade angular da catraca
multiplicado pelo seu raio também. Em outras palavras, isso me diz o seguinte, que a coroa e a catraca têm a mesma velocidade linear, mas porém a catraca, porque ele tem um raio menor, vai girar mais vezes, ou seja, tem a maior velocidade angular. Então, aguenta um pouquinho essa informação agora. Né? Percebemos que, visto que as duas estão conectadas pela periferia, tem a mesma velocidade linear. Mas como o raio da catraca é bem pequeno, ela gira muito mais vezes, olha só, do que a coroa. Muito bem, quer dizer que a velocidade angular aqui da catraca é maior. Agora vamos pensar no sistema catraca e roda. Então aqui é para simbolizar o sistema da catraca, esse círculo pequeno aqui, e o círculo maior é a roda. Observe que agora a velocidade linear da catraca e a velocidade linear da roda não são iguais. A da roda é maior. Por quê? Isso simplesmente porque o raio da catraca é pequeno e o raio da roda é grande. A gente aprendeu isso naquela equação que a velocidade angular é igual a linear dividido pelo raio. Se a gente igualar as duas, já que estão conectadas pelo centro, quer dizer que as duas têm a mesma velocidade angular. Significa que quando a catraca gira toda, a roda vai girar toda também. Então isso significa o quê? Em outras palavras, vamos tentar aqui colocar que a catraca e a roda traseira têm a mesma velocidade angular. Por a roda ter raio maior, vai percorrer maior distância cada vez que gira. Então é lógica, né? Muito bem. Se a gente imaginar que os dois vão girar de forma contínua, na mesma velocidade angular, a gente tem que imaginar que o raio da catraca é pequenininho, então um ponto na periferia vai andar pouco. Porém, um ponto na periferia aqui da roda grande vai andar muito mais. Então, gente, a gente praticamente resolveu aqui o mistério. Então, só para resumir, o que é que nós vimos? A gente vai imprimir com a nossa força, com nossas pernas, uma velocidade aqui na coroa, né? Essa coroa está conectada pela periferia, por meio da corrente, com a catraca. Isso significa que a mesma velocidade que a gente imprimiu na coroa, ela vai passar para a catraca. O problema não, a solução é que a catraca está conectada pela roda traseira pelo centro. Isso significa que a velocidade linear delas não são iguais. O que é igual é a velocidade angular. E pelo raio da roda ser muito maior do que o raio da catraca, a velocidade linear da roda acaba sendo bem maior. É por isso então que é muito mais vantajoso para a gente ir a um lugar de bicicleta do que ir andando, no sentido de economizar o tempo, porque a velocidade aqui, por meio dessas transformações aqui de movimento circular uniforme, acaba se multiplicando e ficando maior. Por isso que a bicicleta é um instrumento de transporte muito útil. Ok, gente? Foi a nossa dica de hoje, espero que tenham gostado. Não percam nossas próximas aulas.